Olá pessoal, esse vídeo é exclusivamente para a correção do exercício da aula 1 sobre o realismo no Brasil. Vamos às questões. Primeiro, assinale a alternativa em que se encontra características da prosa do realismo. Objetivismo, subordinação a sentimentos e interesses sociais, ou seja, os sentimentos estão subordinados aos interesses sociais, crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa. Ok, essa opção aqui é a opção correta, condiz com o realismo. Idealização do herói da letra B, não, isso aqui deixa a letra B errado. A letra C, o que deixa ela errado é a idealização da mulher, isso aqui é do romantismo. A letra D, o que deixa ela também errada, a questão do sentimentalismo. E a letra E, a questão do final feliz, que o relacionamento caminha, as histórias caminham para um final feliz. Isso também é errado aqui dentro do realismo. Então a correta é a letra A. 2. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o realismo. Preocupação em justificar à luz da razão as reações das personagens, seus procedimentos e os problemas sentimentais. Problemas sentimentais, novamente, já vimos que não. A apresentação do homem como ser dominado pelos instintos, taras, pela carga hereditária em detrimento da razão. Isso aqui faz parte do naturalismo, não é do realismo. Preocupação em retratar a realidade como ela é, sem transformá-la. O autor, ao relatar, deverá estar baseado na documentação e observação da realidade. Opção corretíssima, faz parte do realismo. O amor é visto sob o aspecto da sexualidade e a questão da satisfação de instintos animais. Isso aqui é do naturalismo, não é do realismo. Letra E, aspectos descritivos e minuciosos, sim. Baseados na observação da realidade, sim. Mas subjetivismo, não. Sentimentalismo do autor, também não. Então a correta aqui na 2 é a letra C. Questão 3. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance do autor Machado de Assis, uma obra machadiana, porque a partir dele o autor assume de vez a visão romântica da realidade, não é visão romântica, é realista, errado. Se insere na estética naturalista, não, realista. Procede uma retificação da própria obra, está corrigindo a própria obra, não. E renegando os valores, não, isso aqui não. Antecede as conquistas modernistas, com uma postura crítica diante da civilização industrial e uma atitude de denúncia das misérias do mundo real. Essa se aproximaria, só que essa questão de anteceder as conquistas modernistas está errado, porque o que vai anteceder essas conquistas modernistas é a escola literária que antecede o modernismo, no caso é o simbolismo, não é o realismo, tá? Letra E, desmistifica as idealizações românticas e assume uma visão crítica, correto. Despinda as aparências que encobrem a realidade, buscando as razões últimas das ações humanas. Opção verdadeiramente correta. Questão 4. Leia os dois trechos. Trecho 1. Gastei 30 dias para ir do Rócio Grande ao coração de Marcela. Aqui faz relação espacial. Rócio Grande é o local onde ele morava, tá? Então faz aqui relação espacial. Item 2. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Aqui faz relação temporal, foi o tempo que a Marcela amou ele, foi durante 11 contos de réis, ou seja, enquanto ele era rico. Quando ele ficou pobre, ela parou de amar. As duas citações acima integram o romance de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Delas podemos inferir que, em ambas, há igual manifestação de relação temporal e espaço? Não, nós já vimos que um é tempo e outro espaço, está errado. Apenas em uma há referência espacial, geográfica e sentimental. Essa opção aqui, da questão 4, né, é uma das que nós vimos como possível correta, que faz essa referência espacial, que é a primeira, e sentimental, né, que era, no caso, ele estava querendo ir ao coração de Marcela. Quando está falando isso, ele está falando de sentimento, de conquistar o coração de Marcela. Então é uma referência espacial geográfica, do Rócio Grande ao coração de Marcela, e sentimental também. Nenhuma apresenta discrepância semântica entre relações espaciais? Sim, uma sim. Ambas operam com relação de tempo e do espaço? Não, uma é tempo, a outra é espaço. Nenhuma revela discrepância semântica entre as relações temporais? Nós já vimos que sim. Então a opção correta realmente é a letra B. Questão 4. Questão 5.
No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então aqui é um trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que vai ter aqui uma passagem que ele está criticando o romantismo. A frase do texto em que se perceba a crítica, ou seja, que é a opinião do narrador ao romantismo, está transcrita na alternativa. Fácil. A opinião é só identificar o adjetivo. Tá? Como nós já vimos aqui, isso aqui é uma questão com o descritor, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Dessas opções, o que é que vai ter opinião aqui? Onde é que eu vou encontrar? O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. O autor engrandece a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Esse sobredoura aqui é uma característica, né, de uma opção que seja um adjetivo. Tá? Sobredoura é engrandecer a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas, aos problemas existentes na sociedade, aos verdadeiros problemas existentes na sociedade. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Isso aqui é um fato citado. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Aqui é uma característica também, bonita é um adjetivo, tá? Então nós vamos ficar aqui dentro dessas duas opções para a gente já chegar a uma resposta correta. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, isso aqui é fato. Um indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Isso aqui também é uma informação, são fatos. Então, a opção correta aqui seria letra A ou letra C. Vamos ao enunciado. O que é que o enunciado quer? A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo. Então, onde é que ele está criticando o romantismo? Seria na letra A ou seria na letra C? Onde é que ele critica o romantismo? Será que ele está dizendo que o romantismo é bonito, fresco, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno? Ou será que ele está dizendo que no romantismo o autor sobredoura a realidade, ou seja, engrandece a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas, fecha os olhos para os problemas sociais? A opção correta aqui seria a letra A, tá? Que é onde ele faz essa crítica bastante contundente ao romantismo. Ele diz que o romantismo fecha os olhos aos problemas sociais existentes na sociedade e faz apenas idealização. Então ele sobredoura a realidade. 6. É uma questão de Enem. A questão 5 era questão de Enem também, Enem 2001, e a questão 6 do Enem 2014. Nós temos um texto também extraído do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí ele diz aqui no enunciado que o realismo, a obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, condena uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Ele está dizendo que o Machado de Assis é bastante irônico nos seus textos. Descrevendo a moral de seu cunhado, o Coutrin é o cunhado dele, que é o narrador. O narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao... Qual é o trecho, onde é o trecho em que ele faz referência a essa ironia, em que ele está falando do cunhado, em que o Brás Cubas fala do cunhado Coutrin sendo irônico. Já destaquei aqui no texto duas passagens. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço. Então, o que é que o narrador está dizendo? O Brás Cubas, que é o narrador, está dizendo que o cunhado dele, o Coutrin, mandava os escravos para o calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue, ou seja, ele mandava os escravos para lá para torturar. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões. Também diz que não se pode, o mesmo Brás Cubas, narrando o texto, diz que não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem, no caso do cunhado do Coutrin, o que é puro efeito de relações sociais. Então ele está fazendo essa comparação. Ele diz que ele manda o Coutrin leva os escravos para o calabouço e eles saem de lá escorrendo sangue. Mas não se pode atribuir a índole do Coutrin simplesmente por esse fato. É isso que o narrador está dizendo. Só que detalhe, ele está sendo irônico, tá? Então, onde é que se refina essa percepção irônica? Letra A. Quando
Acusa o cunhado de ser avarento por confessar ser injustiçado na divisão da herança paterna. É aqui onde há essa ironia. Quando atribui o efeito de relações sociais à naturalidade com que Coutrin prendia e torturava os escravos, é o que se aproxima, tá? Ele está fazendo referência a isso, aos escravos, que eles eram presos e torturados, mas ao mesmo tempo ele diz que não podia se julgar o Coutrin por isso. Então ele está sendo irônico, tá? Ele está sendo irônico nesse momento. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que é para julgar sim, porque ele foi colocado, ele estava levando os escravos, ele estava torturando, ele saiu de lá derramando sangue, escorrendo sangue. Então ele estava sendo irônico. Então ele atribui ao efeito das relações sociais a naturalidade com que Coutrin prendia e torturava os escravos. A C, considera os sentimentos pios, sentimentos bons demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sarah. Aqui ele não está agindo com ironia. Menospreza Coutrin por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Não, aqui quando ele menospreza, ele está sendo realmente de fato, não está sendo irônico. E por último, insinua que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplando com um retrato a óleo. Isso também ele não está sendo irônico, ele está sendo real. Então, quando ele faz o trecho aqui citado, desses trechos aqui, só há ironia nessa opção. Então, a opção correta é a letra B, tá? E assim a gente termina a correção do exercício. Voltando para recapitular. Questão 1, opção correta, letra A. Questão 2, letra C. Questão 3, letra E. Questão 4, letra B. Questão 5, letra A. Questão 6 e última, letra B. E assim a gente encerra a correção. Boa aula!